Nossa, aonde que eu tô? Ai, que lugar estranho. Mas não era para eu estar na aula de tecnologia do 4º ano? O que eu tô fazendo aqui? E agora? Ah, vocês estão aí! Ufa, que bom! Eu achei que eu tinha vindo para cá sozinha. Pelo menos agora eu tô mais segura com vocês aqui. E tá meio estranho, não tá? Vocês também estão achando? Eu tô achando super esquisito. Parece que a gente tá dentro de um computador. Olha só, com essas coisinhas caindo, passando. Estranho, né? Peraí, já saquei tudo. Foi o oráculo que colocou a gente aqui, porque essa imagem, esse cenário tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Imagens e pixels. Ficaram curiosos para saber mais sobre esse assunto? Então fiquem aí, quietinhos, que eu já tô voltando para o estúdio para contar tudinho para vocês, tá bom? Tchau, tchau! Voltei! Bem-vindos ao Centro de Mídias, galerinha. Olha, que sufoco que eu passei agora, hein, Ana Lu? Ainda bem que você voltou. Eu estava preocupada como é que o oráculo e eu iríamos tirar você de dentro do computador. Ufa! Eu sei. Olha só, eu sou a Pro Juliana Nadeu, bora para mais uma aula de tecnologia. E como vocês já viram aí, para me ajudar nessa aula, que tem tudo a ver com imagens e pixels, eu trouxe a professora Ana Lu. Obrigada, Proju. Olá, turminha do 4º ano, tudo bem aí com vocês? Gente, olha, bem que eu fiquei aqui pensando como é que eu ia puxar a professora Juliana daquela tela. Mas, graças a Deus, o oráculo te devolveu como um passe de mágica, gente. Isso aí. E também quero agradecer a colaboração do Renato, nosso intérprete de Libras, que está aqui deixando a nossa aula muito mais inclusiva para a comunidade surda. E para aqueles que podem nos ouvir, mas não podem nos ver, a gente vai fazer uma breve descrição da gente mesma, tá? Eu sou a Pro Juliana Nadeu, tenho a pele branca, estatura mediana, o meu cabelo é castanho, comprido e está preso para trás. Eu estou vestindo um casaco preto, calça jeans azul e tênis preto. Eu, professora Ana Lu, tenho meus cabelos curtos, eles também estão presos, né, num birotinho aqui, um coquezinho. Eles são castanhos, eu tenho estatura mediana, sou um pouco mais baixinha do que mediana. E hoje eu estou com um casaco vermelho, uma camiseta preta com alguns personagens, uma calça preta e um tênis azul. Muito bom. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. O nome da nossa aula de hoje é Imagens e Pixels. É a situação de aprendizagem 8 do volume 1 de tecnologia. Então, pega aí o seu material para trabalhar com a gente, ok? E nessa aula nós vamos trabalhar com a habilidade de codificar diferentes informações para representação em computador. E o que nós vamos aprender, Dandara? Você já pensou em como os computadores exibem imagens e desenhos? Para entendermos como isso funciona, temos que conhecer o pixel. Vamos retomar a linguagem da computação para entender como as imagens e os desenhos são exibidos no computador. Então, a gente já estudou lá na situação de aprendizagem 2 sobre a linguagem do computador. Vocês se lembram? E aí, Ana Lu, você lembra? Eu me lembro, eram aquelas cartinhas que a gente colocava ligado e desligado, que tinham algumas bolinhas, que depois a gente fazia os numerais e as letras do nome? Isso, eram aquelas cartas mesmo. Então, a gente tinha algumas cartinhas aí com pontos, né? Que a gente podia ligar ou desligar, virar ou desvirar, né? Essas cartinhas na ordem correta para obter diferentes números e depois a gente converteu em letras. E nós entendemos que é desse jeito que os computadores recebem as mensagens e as informações. Agora, como que eles recebem as mensagens e as informações de imagens e vídeos? A partir dos pixels. E aí a gente trouxe aqui, olha lá, os pixels. Espera aí, Pro, que a Dandara vai ficar piscando aqui agora.
Isso, Dandara. Olha lá, vamos ler aqui e vocês vão acompanhando a leitura comigo. O pixel, do inglês Picture Elements, elementos de imagem, é o menor componente de uma imagem digital ao qual podemos atribuir uma cor. A quantidade de pixels de uma imagem é que indica sua qualidade, ou seja, quanto mais pixels uma imagem tiver, mais nítida ela será. Veja o exemplo abaixo de imagens iguais, porém com quantidades diferentes de pixels. Então, a gente tem aqui uma imagem, tá? Que são 3 ícones de mouse aí. Uma seta, né, do mouse, o dedinho indicando aí para clicar e a ampulheta, Pro. Estou vendo. Você está vendo a diferença entre as imagens da primeira linha e da segunda linha? Eu estou, professora Ju. Na verdade, a primeira linha, ela está bem quadriculada, né? A gente vê os quadradinhos. E a segunda linha, ela está mais nítida, como você começa a ver com maior definição a imagem que a gente está querendo ver, no caso, os ícones que você colocou. Então, a segunda linha tem mais definição. Está mais nítido. Então, parece aí que a segunda linha tem mais pixels do que a primeira linha de imagens. São as mesmas imagens, mas a resolução da segunda linha, né, ela tá melhor, mais nítida do que a primeira linha. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre como os pixels funcionam, tá? Então eu trouxe aqui, olha só, um vídeo que o Oráculo vai mostrar aí pra gente de como os pixels funcionam. Os nossos computadores, né, a tela do nosso computador e a tela da própria televisão funciona e mostra a imagem a partir de pixels, tá bom? Pode passar o vídeo, Oráculo? É que ele é tão curtinho, olha só. E aí são como se fossem microlâmpadas alinhadas aí, como se fosse um quadriculado, uma malha quadriculada. E elas acendem e apagam conforme recebem o comando. Se vocês perceberem bem nesse vídeo aí, olha só, as lâmpadas, elas não estão caminhando, Não. elas estão acendendo e apagando. Vamos dar um zoom, Oráculo, em algumas lâmpadas aqui, ó, na telinha, eu vou mostrar aqui com a caneta. Olha aqui. Se vocês repararem, ela não está passando, ela está acendendo e apagando. Muito bem. Acendendo e apagando, numa intensidade mais clara, mais fraca, mais forte. Né, Ana Lu? Exato. Sabe o que parece também, professora Juliana? Aquele comando de repetir. E isso, na semana passada, a gente fez assim, os comandos virava para a direita, esquerda e repetia. Isso. Aqui pode ser um comando que a gente manda para o computador, que é acende, apaga e repita. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, né? E parece que está andando. E aí dá a impressão de que está andando. Certo? Certo. Muito bem. Eu gostei muito desse vídeo, professora. Eu também. Eu tô com aula de inglês. Podia ficar aí, né, professora Ju? Olha que legal. Não, tem mais coisa para a gente estudar sobre pixels. Olha lá. Então, hoje, aí, na telinha do celular de vocês, do computador ou da televisão, são pixels que estão levando a nossa imagem aí até vocês. São pixels acendendo e apagando e também mudando de cor, que estão levando aí, ó, tudo isso daqui para vocês, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no texto, ó. Hoje, quando assistimos a televisão ou usamos um celular, estamos, na verdade, olhando para diversos pixels agrupados. Vamos pegar como exemplo uma imagem em preto e branco exibida em uma tela. Em tal situação, um pixel pode apresentar apenas duas condições. Branco, aí aqui está ao contrário, tá, gente? Vou trocar aqui. Branco é desligado aqui na nossa situação, tá? Ou preto, que é ligado. Tá? Que letrinha linda, né, Pro? Ficou maravilhosa. Portanto, fica fácil para o computador exibir uma imagem.
Basta ele saber qual pixel está ligado, 1, e qual está desligado, 0. Muito bem. E aí, professora Ana Lu, a gente tem uma questão de resolução também. Então, Sim. quando a gente compra uma tela, um monitor, uma televisão, a gente geralmente vem uma especificação aí de resolução. Por exemplo, eu posso ter uma resolução de 640 por 480. E aí, essa tela, ela vai comportar 307.200 pixels. Bastante, hein? Eu também posso ter uma resolução de 800 por 600. E aí eu vou ter 480 mil pixels. Tá aumentando, hein, Pro? Bastante. Quanto mais aumenta, melhor fica a imagem, não é isso, professora Juliana? Por isso que se você tiver um monitor, uma tela com a resolução de 1024 por 768, você vai conseguir ter aí 786.432 pixels. E aí você vai poder ver detalhes na sua imagem. Detalhes tão nítidos como a beleza da Pro Juliana na sua telinha. Aí, gostou? Ficou muito bonito, professora Ju. Ah, Só não pode chegar muito perto, que nós somos chofens. porque Nos aqui assim chofens. tem algumas umas marquinhas, mas a gente usa maquiagem para cobrir. Não se preocupem, fiquem tranquilos, ok? Então, o computador, ele lê o pixel, ele recebe a mensagem da imagem ou do vídeo através de pixels. E aí, ele recebe essa mensagem por linha da imagem. Porque a tela do computador é como se fosse uma malha quadriculada, que a gente usa na aula de matemática, Pro. Sim. Então, aqui eu tenho um brinquedo que serve como exemplo. Se vocês olharem aqui, esse brinquedo, ele é uma tela branca, tá vendo? Toda furadinha, como se fosse uma malha quadriculada. E aí a gente encaixa esses pininhos aqui, olha só, que vão servir como se fossem os pixels ligados. E aí a gente formou o que aqui? Um coração. Um lindo coração, olha só. Fala em inglês, professora Juliana. A beautiful heart. Ai, que coisa linda. Gostou? O professor João adorou agora, tenho Amor. certeza. Tá gamato. Então, aqui a gente vai ler os códigos como se a gente fosse o computador aí que recebeu os códigos do pixel. E ele recebe os códigos linha por linha. Então, aqui a gente tem uma imagem aí projetada em pixels. Muito Tá bem. parecendo o que essa imagem aí na tela? Lembra uma letra A minúscula. Lembra uma letra A minúscula. E aqui, ao lado de cada uma das linhas, a gente tem uma escrita de códigos. Será, Pro, que você consegue entender esses códigos aí? Eu consigo. O número 1 quer dizer que tem um quadradinho que está desligado. Então, esse primeiro número 1 aqui Isso, se refere a esse primeiro quadradinho aqui. isso, desligado. E aí, o branco, a gente já viu que ele está desligado. Isso E depois? mesmo. Aí você vai ter uma sequência de 3 quadradinhos que vão estar ligados. Então, você vai ter que colocar preto. Ah, então esse número 3 aqui, segundo o número desse código, se refere a esses 3 quadradinhos pretos aqui, que significam ligado. Isso. Muito bom. E o último número 1 aqui, então, é o quê? Ele está desligado e aí você deixa o quadradinho branco. Coloca não, né? Deixa branco. Então, tá fácil de entender esse código, não é? Tá simples. Então, eu vou linha por linha, eu vou olhando aqui e vou contando os quadradinhos e colocando os números. E aí fica essa dica que a professora Ana Lu deu. O primeiro número do código, ele sempre vai indicar os quadradinhos desligados, ou seja, que não estão pintados, não estão acesos. Isso E mesmo. nesse caso, são os quadradinhos brancos. Então, aqui na segunda linha, a gente tem 4 desligados. 1, 2, 3, 4. E 1 ligado, certo? Isso. Daí, na terceira linha, a gente tem 1 desligado, aqui. Isso, e 1, 4 2, ligados. 3, 4 ligados. Aí, na quarta linha, a gente tem 0. O que significa, Pro? Na verdade, você tem que indicar que não tem nenhum quadradinho desligado. Então, você coloca 0, que é para saber que você já vai começar ligando
os seus quadradinhos. Então, isso é muito importante e tem que ficar bem claro para vocês, porque nós vamos desenhar os pixel arts na próxima semana. O primeiro número do código indica sempre desligado. Então, se você já começar aí com ligado, você tem que colocar o numeral 0. Então, 0 desligado e aí já vem o ligado, tá bom? Porque o primeiro número do código é sempre desligado, tá? Então, agora eu tenho um desafio aqui, teacher, ou professora. Opa, vamos eu estou lá. misturando o English hoje. É, a professora tá poliglota Eu hoje. estou Bilíngue, international. vamos pôr assim, bilíngue. International. É. Aula de tecnologia em inglês. É. Mas a vida é assim, não é mesmo, crianças? Exatamente. As coisas, elas são integradas. A gente não tem uma caixinha no nosso cérebro de inglês e aí a gente fecha e agora abre uma caixinha de tecnologia e aí fecha e abre uma caixinha de matemática. Não. Toda vez a gente integra os nossos conhecimentos nas diferentes áreas do saber. Então, olha só, a palavra pixel está em inglês, né? E ela está em tecnologia. E a gente usa aqui na aula de tecnologia e, para desenhar pixels, malha quadriculada, que a gente também usa na matemática. Olha que interessante. Então, é tudo integrado, ok? Muito bem. Pro, Vamos lá. a atividade que a gente vai começar a fazer agora, e a Isso. criançada vai terminar em casa, é descubra a imagem. Então, aqui eu tenho uma malha quadriculada e eu tenho o código dessa imagem aqui do lado, nas linhas, olha só. Cada linha eu tenho seus códigos. O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir qual é a imagem aí, tá? Então, eles vão pintar, certo, professora Ju? Isso, com o lápis preto aí, o lápis de escrever, você vai utilizar para pintar aí, descobrir a imagem. A gente já teve uma experiência fazendo pintura de pixels assim na tela, ficou tudo feio. Ficou. Então, ao invés de pintar aqui no centro de mídias, a gente vai marcar um xizinho quando for ligado. E aí vocês Isso. pintem com o lápis, tá bom? A gente só vai marcar um xizinho para ficar a referência. Ô, então você vai lendo aí para mim os códigos e eu vou pintando. Combinado. Tá? Então, vamos lá. Primeira linha. 5 desligados. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 desligados. Isso. Aí, 5 ligados. 1, 2, 3, 4, 5 ligados. 5 desligados. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Segunda linha. Segunda linha. 3 desligados. 1, 2, 3. Muito bem. 2 ligados. 1, 2. 5 desligados. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ligados. E 3 desligados. 1, 2, 3. Muito bem. Mais uma linha dá. 2 desligados. 1, 2. 1 ligado. 9 desligados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 ligado. 2 desligados. 1, 2. Muito bom. Dá mais uma linha, Pro. Dá mais uma linha? Vamos lá. 1 desligado. 1 ligado. 11 desligados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 desligado. Não, aí Perdão, um ligado Isso. e 1 desligado. Ó, muito bem. Então, é esse processo que vocês vão fazer aí na escola, vão fazer aí com esse material. Dá um print aí na nossa tela rapidinho, para vocês poderem fazer aí no seu caderno. Uma dica é utilizar o caderno quadriculado. Se você tiver uma folha de papel quadriculado, o caderno quadriculado ajuda bastante a fazer essa atividade. A nossa aula já está terminando, mas não tem problema, vocês passam essa finalização aí na escola. E hoje nós aprendemos o que são pixels e como os computadores os entendem para nos mostrar imagens e desenhos. A tarefa de vocês vai ser realizar a atividade 1 da situação de aprendizagem 8 do caderno do volume 1. Na próxima aula, traga novamente o caderno volume 1 aí e uma folha de papel quadriculado, porque vocês vão criar o seu próprio pixel art, tá bom? Vou vir preparada, professora Venha Ju. mesmo. Eu vou deixar aqui o formulário de avaliação para vocês dizerem
o que acharam de aprender um pouquinho sobre pixels e não saiam daí, porque daqui a alguns segundos estaremos de volta para o nosso momento de interação. E eu quero ver vocês aqui conversando com a gente sobre pixels. Obrigada, Pro, Ana Lu. Obrigada, Pro. A gente Até fica daqui por a aqui. pouco. Bye, bye.